Eu saúdo a igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do nosso eterno Deus, que nos deu mais este dia. Se estamos aqui é porque, mais uma vez, a graça e a misericórdia do Senhor repousou sobre nós. Porque se assim não fosse, nós nem estaríamos aqui. E o fato de estarmos aqui é sinal de que Deus é bom na nossa vida. Tem uma palavra para compartilhar com a igreja. Abra sua Bíblia aí no livro de Jó. Jó capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Tem uma informação aí nesse versículo que não condiz na nossa ótica humana com o tanto de coisa que acontece depois. Jó, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus, Jesus. O texto começa dizendo assim: havia um homem. Gente, um homem. Não está dizendo aqui super-homem, não está dizendo aqui super-herói, não está dizendo aqui ninguém extraordinário. Havia um homem, assim como eu e você, um homem comum, na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, Pai bendito, Pai amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos como igreja, diante do Teu altar, diante do Senhor, Pai, prostrados diante de Ti para ouvir a Sua voz. Continua falando conosco, continua ministrando aos nossos corações, Pai. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que chegou, que todos nós saiamos daqui diferentes. Que saiamos daqui, Pai, revigorados por um real e verdadeiro encontro contigo. Vem com a Tua palavra, Deus, e fortalece-nos essa noite. A Tua palavra, Pai, é aquela mesma, a palavra poderosa, aquela que quando disse haja, as coisas surgiam do nada. Vem, Pai, com essa palavra sobre a nossa vida, ministrar em nossos corações. Isso é o que nós te pedimos, Pai. E já te agradecemos porque sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor não erra e que o Senhor vela pela Tua palavra. Assim a Tua igreja, Pai, ora nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Glória a Deus. Amados irmãos, amada igreja do Senhor, povo eleito de Deus, o que dizer do livro de Jó? O livro de Jó é um livro que é super conhecido, extrapola as fronteiras da igreja. Até pessoas de outras religiões que não o cristianismo conhecem a história e o que se passou com a vida desse servo de Deus chamado Jó. Eu costumo olhar para o livro de Jó e enxergá-lo como o livro das 7 vozes. E quando a gente faz uma analogia com a nossa vida também é assim. Existem 7 vozes sobre nós. Pastor, quais são as 7 vozes que estavam sobre a vida de Jó? A primeira voz, você sabe, a voz do adversário, do diabo, dizendo para Deus: ele só é assim porque o Senhor dá, ele só é assim porque ele tem. Primeira voz, a voz do diabo. A segunda, a terceira e a quarta voz, você também sabe, são as vozes dos que se diziam amigos. Ele faz, Bildade, Zofar. O que essa voz dizia? Com certeza você está em pecado.
Alguma coisa você fez para passar por isso. A quinta voz, senhoras e senhores, é a voz da esposa de Jó, que dizia: amaldiçoa o teu Deus e morre. Como quem diz, não vale a pena passar por tudo isso. A sexta voz era a voz de Jó, que em meio a tudo isso dizia: o Senhor me deu, o Senhor tomou, então bendito seja o nome do Senhor. A voz de Jó que dizia: em meio ao furacão, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. E a sétima voz, senhoras e senhores, é a voz do Eterno, é a voz do Soberano, que quando vai falar de Jó, perceba você que é Deus que dá um testemunho de Jó, dizendo: este Jó, meu servo, é um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Livro das sete vozes. E na nossa vida acontece assim. Existem muitas vozes sobre nós. Certa vez já ministrei aqui que nós devemos dar ouvidos ao que diz a voz do Senhor. O livro de Jó também é um livro que nos ensina que por mais próximo de Deus que nós sejamos e achamos que conhecemos Deus como Ele de fato é, na verdade nós não conhecemos nada. Jó passou por todas as provações para no final ele entender que ele achava que conhecia Deus, mas de fato ele conhecia Deus de ouvir falar. E depois de tudo que ele passou, de fato os olhos dele puderam ver Deus como de fato Deus é. O livro de Jó nos ensina e nos mostra que nem todas as provações que recaem sobre nós é fruto de algum erro nosso, é fruto de alguma desobediência nossa. Não, muito pelo contrário. Jó é o exemplo de que Deus por vezes permite coisas terríveis nos acontecer, porque Ele tem propósito no meio daquilo. Perceba você que lá no Gênesis, a Santíssima Trindade, quando cria o homem, e cria conforme a imagem e a semelhança daquilo que ele é, a partir daquele momento começa uma guerra entre Satanás e o homem. Quando eu falo homem aqui, não apenas do sexo masculino, mas o homem feito pelas mãos de Deus, o ser humano. A partir daquele momento começa uma guerra. E o Senhor Jesus vai dizer em João 10:10, que nessa guerra o adversário vem, senão para matar, roubar e destruir. Jesus está explicando qual é o ministério do nosso adversário. Só que muito antes de Jesus deixar isso escrito para nós, Jó viveu isso na pele. Jó pôde viver com a sua própria vida que de fato o adversário vem, senão para roubar, matar e destruir. A partir do momento que a Santíssima Trindade criou o homem lá no Éden, Satanás investe todos os seus esforços para matar, roubar e destruir o homem, que é a criação de Deus, e não só o homem, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que pertence a Deus, tudo aquilo que vem de Deus. E quando Deus estava fazendo uma reunião, e é curioso quando a gente lê o capítulo 1 de Jó, que diz que Deus estava fazendo uma reunião com os seus príncipes ali, com os seus anjos, com os seus filhos, e do nada, gente, sem ser convidado, aparece Satanás. Deus de imediato pergunta: de onde tu vens? O que você está fazendo aqui? Satanás responde: eu vim de rodear a terra e passear por ela. E aqui acontece algo que para mim é extremamente curioso. Satanás não tinha notado Jó, e Deus chama atenção. Você está vendo ali aquele meu servo Jó? Você conhece Jó? Porque eu conheço. Gente, a melhor coisa que tem é Deus nos conhecer. A melhor coisa que tem é Deus saber quem a gente é. Qual é o maior segredo da vida de Jó? O maior segredo, o maior de todos, é que Deus, não os homens, Deus o via como alguém reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal.
E a partir daquele momento, naquela conversa estranha, Deus mostra Jó para Satanás, e Satanás vem com a voz dele dizendo: mas ele só é assim porque ele tem de tudo, ele só é assim porque o Senhor o abençoa, deixa eu tocar na vida dele para ver se ele permanece desse jeito. Senhoras e senhores, é do mesmo jeito que Satanás age. Ele olha para nós, servos do Senhor, e nos acusa dizendo: só é assim porque Deus está com a mão, só é assim porque Deus está suprindo, Deus está cuidando. No momento que Deus tirar a mão, ele abandona a fé, ele volta para trás, ele larga os caminhos do Senhor. Era isso que Satanás pensava de Jó, e posso te contar um segredo? É isso que ele pensa de você. Primeiro obstáculo que eu colocar, ele abandona. Primeira prova que eu levantar na vida dele, ele larga. Esse amor que ele diz ter com Deus é fachada. Nesse exato momento, senhoras e senhores, Satanás está dizendo isso de cada um de nós. E o livro de Jó, ele é tremendo, que ele vai mostrar que Satanás não tem poder de tocar no nosso interior. Deus até permite ele tocar em algumas áreas da nossa vida, e ele sempre vai vir dessa forma, guarde isso. Satanás, para quebrar a nossa comunhão com Deus, para fazer a gente blasfemar diante de Deus, ele sempre vai tocar em três coisas, guarde isso. Satanás vai tocar naquilo que o homem tem, Satanás vai tocar naquilo que o homem ama, Satanás vai tocar naquilo que o homem é. Deixa eu repetir, que isso aqui é muito sério. Satanás, quando vier contra a sua vida, ele vai tocar naquilo que você tem, vai tocar naquilo que você ama, e vai tocar naquilo que você é, ou melhor, que você acha que é, porque só Deus sabe o que de fato nós somos. E qual o objetivo, pastor? Que ele vem para tocar nessas três áreas, para me fazer pecar? Olha o mistério aqui, não. Satanás não quer fazer nenhum de nós pecar. Gente, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque pecar por pecar, nós já pecamos por nossa própria força. Nossa natureza é pecaminosa. Todos nós aqui somos pecadores, porém, pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Pastor, por que Satanás não quer me fazer pecar? Porque ele sabe que o sacrifício na cruz pagou todos os nossos pecados. O que eu cometi ontem e o que eu cometerei amanhã, já está pago. Satanás não é bobo, ele não quer nos fazer pecar, porque ele sabe que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então ele não quer nos fazer pecar, ele deixa que a gente peca por conta própria. Pastor, o que Satanás quer fazer então? É o que ele tentou fazer com Jó, fazer-nos blasfemar contra Deus, porque a palavra de Deus diz que blasfêmia contra Deus é imperdoável. Você acha que o adversário não sabe disso? Então é justamente isso que ele vai nos tentar fazer, blasfemar contra Deus, porque pecado por si só, ele sabe que todos os nossos pecados já estão pagos a preço de sangue. E aqui eu vou abrir um parêntese. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo: não há pecadinho nem pecadão. Mais ou menos, hein? É muito comum a gente ouvir pregadores dizendo: para Deus não existe pecadinho e pecadão. Pera lá, gente. Existe pecadão sim. Porque o próprio Senhor Jesus disse, quando ele chega numa cidade e opera ali milagres, muitos milagres, cegos enxergando, paralíticos andando, morto ressuscitando, e os fariseus começam a falar: ele faz isso aí é por Belzebu. Ele está fazendo tudo isso, é no nome do Belzebu. Belzebu é o nome de um Deus estranho, o nome de Satanás. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Dizer que o poder do Espírito é do adversário. E o próprio Senhor Jesus disse: no dia do julgamento, vai ter menor juízo com Sodoma e Gomorra do que com essa cidade. Por quê? Estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus.
Então precisamos rever se de fato não existe pecados e pecados. Voltando ao livro de Jó, ele nos mostra que muitas das provações que recaem sobre nós, nem sempre é culpa nossa. Mas todas as provações que recaem sobre nós, está dentro de um propósito definido pelo Senhor. Gente, isso aqui é muito sério. Talvez o que você esteja passando hoje, talvez a fase que você esteja vivendo agora, seja uma fase que você não queria viver, que você não queria passar, e quando você examina-se a si mesmo, como diz a palavra da ceia, você, meu Deus, o que eu fiz de errado? Por que eu estou passando por isso? Posso dizer uma coisa? Tem propósito de Deus aí, porque tudo aquilo que nos acomete, mesmo quando vem do adversário, está debaixo da permissão de Deus, e o livro de Jó nos mostra isso. Deus vira para o inimigo, para o adversário e diz: já que você pensa que ele é assim, então toca. Deus dizendo para o diabo: você acha que conhece ele, mas quem conhece ele sou eu, porque foi eu que formei. Satanás conhecia Jó por fora, por aquilo que ele via. Deus conhecia Jó por dentro, porque foi Deus quem formou Jó. Satanás conhecia Jó pelos bens que ele tinha, pelo filho que ele tinha, pelos filhos, no plural, que ele tinha, pela adoração que ele apresentava. Deus não, Deus conhecia Jó no íntimo, num lugar que homem nenhum tem acesso. Então Deus diz: nesse aí você pode tocar. Então Satanás vai tocar na primeira esfera, qual é? Naquilo que Jó tem. E quando Satanás vem para tocar, gente, é assim, ó, no piscar de olhos, fração de segundos, é Deus permitir aqui, antes de Deus terminar de falar, já chega o primeiro servo de Jó, dizendo: ei, Jó, aconteceu um imprevisto, lá nas suas posses, caiu tudo, morreu tudo, você não tem mais nada. O homem que era rico, gente, cheio de posses, perdeu tudo que ele tinha. Guarde isso aqui, tudo que tinha. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo que Jó é alguém que perdeu tudo. Não, perdeu tudo que ele tinha, tudo que ele amava e tudo que ele era. Mas o tudo principal da vida de Jó, isso ele não perdeu, e foi justamente o fato de Jó não perder comunhão com Deus, que ele viu a sua vida ser restaurada, e Deus restituir tudo aquilo que ele tinha, e que fora perdido. Satanás toca naquilo que Jó tem, e para surpresa do adversário, não de Deus, quando Jó perde, e recebe a notícia, ele diz: tá bom, se Deus me deu, Deus tomou, então bendito seja o nome do Senhor. Mas espera aí, gente, quem falou para Jó que foi Deus que deixou Satanás tocar? Quem avisou para Jó que a permissão fora dada por Deus? Ninguém. Jó tinha a consciência de filho de Deus. Jó entendia que tudo que ele tinha, independente dos meios que chegavam ou dos meios que saíam, se veio na vida dele, era obra de Deus. Intimidade com Deus, comunhão com Deus, nos leva a ter consciência de filho de Deus. E quanta gente a gente não conhece, gente, que tem perdido a fé, porque Satanás vem e toca naquilo que a pessoa tem. Quantas pessoas a gente não conhece que enfraquece, desanima, vai embora, muitos até saem do caminho e adentram por atalhos, porque simplesmente o inimigo tocou naquilo que tinha. Era uma casa que tinha, um carro que tinha, o emprego que tinha, uma família que tinha, um casamento que tinha, até um filho que tinha. Satanás toca na intenção de nos fazer não pecar, mas blasfemar contra Deus. E você conhece alguém que faz isso? Quando chega a tragédia, cadê Deus? Deus não existe, mas eu sou um servo tão fiel, eu sou uma serva tão fiel.
Aquele outro lá, espírito de Asaf, aquele outro lá que nem serve ao Senhor, está numa vida boa, e eu aqui que sirvo a Deus, perda atrás de perda. É exatamente isso que Satanás quer que aconteça. Ele toca naquilo que a gente tem para os nossos lábios, que devem profetizar a bênção e exaltar o nome do Senhor, dizer, é só adversidade vir que eu reconheço que Deus não existe. Ou se existe, não está comigo. Satanás toca e Jó não blasfema. Diz a palavra de Deus que em tudo isso Jó não pecou. E ele volta para Deus dizendo, Deus, toquei. Deus fala, e aí, o que aconteceu? Não aconteceu nada, não blasfemou. Mas ele só é assim porque ele está rodeado de pessoas que ele ama. Olha a família dele, que bênção, 10 filhos. Olha a esposa dele, que maravilha. Deixa eu tocar lá de novo, para ver se ele não blasfema contra ti. Satanás olhando Jó por fora, na aparência. Deus olhava para dentro de Jó e falava, vai lá, pode ir. Aí Satanás vem na segunda esfera, tocar naquilo que nós amamos. Porque ele pensa, se eu tocar naquilo que ele ama, ou se eu tocar naqueles que ele ama, ele vai abandonar essa fé. Ele vai tirar a máscara, mostrar quem de fato ele é. Esse é o pensamento do adversário a nosso respeito. Aí Satanás vem, toca no nosso filho, toca no nosso cônjuge. Ele vem forte, toca na nossa parentela, toca na nossa família, e olhando para os nossos lábios, esperando que a nossa boca amaldiçoe Deus, blasfeme contra Deus. Só que quando ele fez isso com Jó, Jó falava, se foi Deus que deu, Deus tem direito de tomar. E aqui, senhoras e senhores, a gente está falando de filhos, tá? A segunda área que Satanás tocou foi nos filhos de Jó. E não é morrer um filho hoje, o outro amanhã, o outro daqui a um mês. Não, no mesmo ato, morrer todos os filhos. Chega um servo desesperado e contando, Jó, aconteceu uma tragédia, aconteceu o imprevisto, e morreu seus filhos, não apenas um, mas todos os seus filhos morreram, só salvou eu para vir aqui te trazer a notícia. E Satanás ali olhando, apreensivo, esperando, agora ele blasfema contra esse Deus. E para surpresa do adversário, não para surpresa de Deus, Jó, imagino eu conjecturando na minha mente, olhando os filhos mortos e dizendo, Deus me deu, Deus tem direito de tomar, então bendito seja o nome do Senhor. Que é isso, gente? Consciência de cidadão dos céus, consciência de quem é filho de Deus. Posso te contar um segredo? Tudo que você acha que tem não é teu, só está contigo, tá? Aquele carro que está ali fora não é seu, não. Aquela casa lá que você mora não é sua, não. Os filhos que você acha que tem também não são seus, não. Deus colocou na sua mão para você cuidar, como um mordomo. Mas não é seu, é dele. Se é dele, ele escolhe a hora de tirar, ele escolhe a hora de tratar. Jó entendia isso, gente, consciência de quem é filho de Deus. Tudo que eu acho que tenho, eu não tenho, só está comigo porque Deus colocou sobre mim. Então, no momento talvez de maior calamidade, a morte de 10 filhos, ele diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Satanás não desiste, quando ele volta para Deus, para surpresa dele, Deus fala, eu já sabia que Jó não ia se entregar assim facilmente. Aí Satanás tenta a última cartada, deixa eu tocar naquilo que ele é, porque agora eu vou mexer no ego dele. E Deus vê que se ele desse muito acesso a áreas restritas da vida de Jó, Satanás poderia sim causar destruição. E Deus diz, vai lá e toca em tudo que ele é, por fora. Na alma você não toca, porque o que está lá dentro foi eu que fiz. Deus, aleluia. Satanás não pensa em 2 vezes e volta para tocar em Jó, mais uma vez. Já tocou naquilo que Jó tinha, já tocou naquilo que Jó amava, e mesmo assim Jó não cedia a comunhão com Deus, a adoração a Deus.
não cedia intimidade com Deus, Satanás vai e toca naquilo que Jó era. E como as coisas do inimigo vêm sobre nós assim, como num piscar de olhos, eu imagino, e apenas imagino, que Jó não tinha nem terminado de enterrar os filhos, e quando voltava para casa, tinha uma coceira no braço, uma coceira na perna, porque é assim, gente, do nada. Jó foi acometido de lepra, hanseníase, uma doença que hoje não existe mais, mas naquela época era algo terrível. Diz a palavra de Deus que o corpo de Jó estava todo acometido dessa doença e ele se coçava com um caco de telhas. E se você não sabe, os leprosos daquela época tinham que sair do seu habitat natural e ficar num lugar isolado, porque era contagioso. Se você não sabe, lepra é uma doença que vai deteriorando as partes menores do teu corpo, as cartilagens, orelha, nariz, pontas dos dedos, os lábios, as partes mais sensíveis vão sendo consumidas pela lepra. A palavra de Deus não diz, mas conhecendo o que a lepra faz, eu imagino que Jó já era alguém com a orelha deteriorada, com o nariz deteriorado, os lábios comidos, o corpo em carne viva. E Satanás pensando, agora eu toquei naquilo que ele é. O status que ele tinha não tem mais. A posição que ele tinha não tem mais. E quando ele chega diante de Jó, esperando Jó blasfemar, Jó não blasfema. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O mal tem tentado fazer você parar, o mal tem tentado fazer você retroceder, o mal tem colocado obstáculos no seu caminho, mas tudo que ele pode tocar é o que está por fora da sua vida, porque aí dentro, aleluia, tem o Espírito de Deus. Independente do que aconteça no nosso exterior, se em nós habita o Espírito do Eterno, é esse mesmo Espírito que vai produzir em nós força, ânimo, vigor, para se recuperar de toda e qualquer situação. E Satanás toca na carne de Jó, toca naquilo que Jó era. Jó não era mais o mesmo. Eu imagino que quem o via já não o reconhecia mais, porque é isso que a lepra faz. Lepra deteriora o nosso corpo. E outra informação, lepra tira a sensibilidade. Lepra é aquela doença que quando você toca, você já não sente mais o toque. Mas mesmo com uma doença que tem o poder de tirar a sensibilidade, olha a estratégia do adversário aí. Ele tocou naquilo que você tinha, não tem mais. Ele tocou naquilo que você amava, já não tem mais o que ama. Ele vai tentar anular sua sensibilidade. Para quê? Não vai ouvir mais a voz de Deus. Não vai sentir mais a presença de Deus. Eu vou tirar a sensibilidade, não vai sentir mais nada que vem de Deus. Porque agora ele morre, para surpresa do adversário, mas não para surpresa de Deus. Já estava lá. Os amigos, os pseudo-amigos acusando. Para você estar desse jeito aí, alguém semi-morto, desse jeito aí, entregue, você fez alguma coisa. Eu já não fiz. Se eu fiz, que Deus me mostre. Maldito seja o dia que eu nasci, para eu passar por tudo isso, sem ter culpa alguma. E na última cartada, gente, aqui eu não posso atribuir o adversário, porque a Bíblia não diz que foi ele, mas a última cartada, a esposa de Jó chega diante dele, e aqui eu penso com a cabeça de uma esposa que ama o seu marido. Ela olha para o homem naquele estado, o homem que tinha tudo, agora não tem mais nada. O homem que era cercado de familiares que o amavam, agora está cercado de 3 amigos que só acusam. Às vezes é melhor não ter amigos do que ter esses amigos. O homem que tinha posses, não tem mais nada. O homem que tinha saúde, nem saúde mais tem. Está sem orelha, sem nariz, está morrendo, está virando pó. A esposa que ama, fala, amaldiçoa esse Deus, e morre.
Muita gente condena essa esposa. Mas posso falar uma coisa? Mesmo ele nesse estado, ela não saiu do lado dele não, tá? Se a outra talvez estaria longe, mas ela estava ali. Falou que não devia? Falou. E quem de nós? Quem de nós, senhoras e senhores, na hora da luta, na hora da prova, na hora da dor, não fala coisas sem pensar, não fala coisas infundadas? Ela estava vendo uma pessoa que amava e falando, será que vale a pena? Mas ela ainda não tinha a consciência que Jó tinha. Jó vira para ela, imagino que muita dificuldade para falar, muita dificuldade, dizendo, como falas uma louca, fala tu. É Deus que é dono da nossa vida. Será possível viver o bem de Deus e não estar preparado para viver o mal? E aqui está o erro de muitos de nós. Muitos de nós fraquejamos nesse ponto. Estamos preparados para viver o bem de Deus, mas o mal nem sempre. Se até Jesus viveu o dia mal, gente. Você lembra o que ele diz lá no Getsêmani? Pai, se possível for, tira de mim esse cálice. Que Jesus está dizendo, não quero passar por isso. Se tiver a possibilidade, tira isso de mim. É o meu dia mal. Se até Jesus sentiu o dia mal, por que nós não podemos sentir? Jó tinha essa consciência. A esposa de Jó ainda não. Ele falou, como fala uma doida, como fala uma louca, fala tu. E mesmo assim Jó permaneceu fiel ao Senhor. Eu aprendo uma coisa muito importante com o livro de Jó, que Jó passou todo esse processo, todas essas coisas, para no final aprender e saber que ele não sabia nada a respeito de Deus. Ou melhor, tudo que ele sabia de Deus era um Deus de teoria. E esse aqui é um erro que nós não podemos cair de maneira alguma. Conhecer Deus apenas na teoria. Olha o que Jó vai falar lá no capítulo 42. Deixa eu ler aqui para não falar algo que não está escrito. Jó 42, 5. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Eu amo uma outra versão que diz assim, antes de passar por essa prova, antes de passar por esse processo, antes de passar por isso tudo, eu te conhecia de ouvir falar. Gente, a gente está falando de uma pessoa que era sincero, temente a Deus, se desviava do mal. A gente estava falando de uma pessoa que oferecia sacrifícios a Deus. Se porventura os filhos dele pecassem, ele já tinha ali crédito com o Senhor. Esse homem está dizendo, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de passar pela prova e ver que mesmo na prova o Senhor é aquele que me sustentou, hoje eu posso dizer, os meus olhos te veem como tu és. O que eu aprendo aqui? As provas que vêm sobre nós, as pelejas que vêm sobre nós, não é para te fazer chorar não, crente. É para fazer você ver que mesmo na prova, Deus continua sendo Deus. Mesmo na luta, Deus continua sendo Deus. Mesmo na doença, Deus continua sendo Deus. Mesmo no dia da morte de um ente querido, Deus continua sendo Deus. E precisamos guardar os nossos lábios para de maneira alguma blasfemar contra o Senhor. Porque esse é o intuito do adversário. E ele vai usar pessoas que você menos imagina. Ele vai usar situações e circunstâncias que você menos espera, para ver os seus lábios blasfemarem contra o Senhor. Por isso que a cada dia nós estamos aqui ouvindo Deus falar. Por isso que a cada dia nós estamos aqui nos derramando no altar do Senhor, para que a nossa consciência se transforme numa consciência de filhos de Deus, para que a nossa mente seja transformada, conforme Paulo disse, e nós possamos adquirir a mente de Cristo, porque com a mente de Cristo em nós, a gente entende que tudo que está sobre a nossa vida, mesmo que os nossos olhos vejam como maus, mesmo que os nossos olhos vejam como bons, é plano do Senhor. É projeto do Senhor. Pastor, você está falando isso porque
porque você não sabe o que eu estou vivendo, eu não sei, mas o Deus que permitiu isso sobre a sua vida, esse eu sei, esse eu conheço, e o próprio Jó disse, Jó 42:2, depois de toda a provação, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos, Deus, nenhum dos teus decretos podem ser frustrados. Vamos ficar de pé, igreja? Deus tem planos sobre a sua vida, Deus tem decretos sobre a sua vida, e não vai ser nenhuma tentativa do diabo que vai roubar, não vai ser nenhuma tentativa do inferno contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu ministério, contra a sua vida, que vai desfazer os pensamentos e os planos que Deus tem a teu respeito. Certa vez ele disse, por intermédio de Jeremias, só eu sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, diz o Senhor, e são pensamentos de paz, não de mal, pensamentos para te dar o final que você tanto espera, que você tanto deseja. Vamos terminar orando ao Senhor.